Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. O dia é o mesmo, é 27 de janeiro de 2024. Passando aí para fazer esse vídeo aqui só para falar aqui um pouco a respeito desse projeto aqui, desse projeto Ordem dos Cavaleiros Templários, né, tocante à sua atividade, né, a atividade desse projeto, né? Qual é a atividade? Fora a atividade que ela vai ter ali junto com com a Agência de Inteligência Institucional Civil, vou criar uma situação ali da. Fora isso daí, só para que vocês entendam, né? Eu acho que já até falei, se eu fico falando novamente, eu fico aumentando o vídeo fica longo, eu quero fazer um vídeo bem curto mesmo. Então, vocês viram aí que tem uma tenda, né? Eu sempre vim falando dessa tenda, sempre falo disso, né? Uma tendazinha. Isso daí depois de desmontado vira um pacote assim, ó. É um negocinho pequeno, né? É claro que ele ali é dividido, mas ele deve ter uma metragem ali. Só que aquilo ali você faz virar pequenininho, fica uma lona pequena, as ferragens você desmonta ela, coloca lá, amarra tudo e leva embora, né? Então tudo isso aí Então eu quero fazer essa lona e essa tenda, né? Eu quero, só que eu quero mandar fazer essa tenda. Isso lá na frente, mais para frente. Isso aí primeiro tem que estar a Ordem dos Cavaleiros pronta, tem que estar o meu motorhome pronto, né? Então eu vou fazer essa tenda toda ela personalizada, né, com a Ordem dos Cavaleiros Templários. Dentro dessa tenda aí, nós vamos desenvolver, né, não é culto, tá? Nós vamos desenvolver é, é, um momento de oração, um momento de estudo, né, referente às coisas de Deus. O culto é na igreja. Cada um vai buscar a igreja que melhor se adequar, né, para cultuar a Deus. Mas ali nós vamos, ali é um local de reunião, né, de reunir as pessoas para aprender alguma profissão, alguma coisa que talvez a gente faça ali mesmo, tem outras que não será ali, a gente pretende é, pagar ou conseguir, né, como se doação, né, ganhar bolsa em alguns lugares. A gente faz algum serviço para aquela escola, não tem problema, mas nós vamos conseguir, vamos buscar receber alguma bolsa de estudo para oferecer para alguém, né? Ali talvez quando tiver algum mutirão, alguma coisa, a gente conseguir trazer profissionais para fazer atendimento ali, oftalmo, quem sabe até dentista ali. Eu acho meio difícil dentista por causa da estrutura, né? Eu acho muito difícil um pouco você trazer estrutura para ali. O oftalmo talvez vá algum atendimento de algum outro médico, de algum outro profissional. Tudo isso eu quero, né? É projeto meu, né? Oferecer nesses lugares, né? Cabeleireiro, enfim. Então ali tudo ali dentro dessa estrutura é onde nós queremos fazer. Alguns serão reuniões mesmo, reuniões de cunho evangélico, né? De evangelização, não culto, não é culto. A evangelização ela tem que ser nos moldes que eu acredito, né? Ela é você falar, você instruir, você ensinar o que está escrito ali na Bíblia, né? Ensinar e mais do que isso, você sair dali, né? Com um preparo, né? Saindo dali com uma programação, né? Uma programação e é integrar aquelas pessoas ao seu grupo, né, ao seu grupo de templário, né, para que elas possam ser atendidas, ser orientadas ali, ser, como é que se diz, atendidas, né, que elas possam ser ali, a partir dali, é, esqueci qual é a palavra aqui que eu ia falar, né, mas ser atendidas, né, no tempo, né, tem um nome certo, me perdi. Então, sair dali, aprender ali, aprender
Escritura Sagrada, ter uma proximidade com a palavra de Deus ali, né? E muitos dos casos, em algumas situações, até o batismo. Não vejo por que as pessoas têm que ser batizadas apenas nas igrejas. Por que tem que ser batizada nas igrejas? Se eu quero ser cristão, olha, eu aceito a Cristo. Tem que ser batizado na igreja? Onde é que está isso? Eu tenho que ser participante da igreja. Não, para mim a igreja é templo. A igreja para mim é um templo onde as pessoas vão e cultuam a Deus. Ali é a igreja, né? Mas as pessoas querem, olha, eu aceitei a Cristo, a palavra, eu acho que a escritura, né, o que está escrito na Bíblia, eu aceitei, eu acho que é isso aí mesmo. Eu quero ser batizado, mas eu não queria participar, eu não queria ser participante, estar dentro de uma igreja. Eu quero ir lá só para cultuar, só para cultuar. Se quiser ir também, né? Não, ali não será uma igreja. Isso aqui eu estou garantindo, não será uma igreja, não é igreja, né? Mas é só para que entenda. Agora eu não sei ainda, esse rádio, né? Eu não sei ainda no tocante, porque aí tem cadeira, você tem um assunto desse, seria interessante você ter um banheiro químico. Eu não tenho onde pôr isso, não tenho. Minha estrutura ali não vai caber essas coisas, né? Não sei, banheiro químico talvez você põe em cima do reboque, amarra lá, põe uma estrutura para amarrar, de repente vai. O problema é subir aquilo lá em cima, né? Subir, tirar, aí é que tá. Só se faça alguma coisa, uma rampa, alguma coisa implantada ali para descer isso tudo, mas acaba também que danificando, talvez colocar os protetores, tudo, talvez não danifique, né? Tudo isso pode ser projetado, né? Mas dá para fazer, até porque o reboque vai estar um pouco mais baixo que o ônibus, né? O ônibus é alto, o reboque ele vai estar bem mais baixo, dá para colocar os banheiros químicos ali deitado, por exemplo, né? Dá para colocar as lonas, né? A lona ela consegue colocar debaixo das placas solares, né? Apesar que lá no reboque eu tenho a intenção de colocar a placa solar também lá, né? Tem isso. Então eu não sei, né? Essa estrutura aí eu já não sei o que eu iria fazer para ter essa estrutura, né? Então é tudo muito incerto, né? Tudo ainda, né? Mas porque toda essa estrutura eu quero fazer, isso eu vou fazer, né? Não é que eu quero, eu vou fazer, né? Isso, o tempo vai passar e nós vamos, né? Tô trabalhando para isso, a intenção é essa, né? E não é culto, ali não vai ter, todos os dias tem um culto aqui, não é nem culto, o culto é na igreja. Eu não quero, não estou abrindo uma igreja. É a Ordem dos Cavaleiros Templários, né? O que vai haver ali é uma evangelização, junto com outras coisas, né? Essa evangelização, tudo que nós vamos fazer ali, vai haver uma estrutura, toda a parte social que será executada ali, haverá uma estrutura evangélica, uma estrutura de evangelização. Em tudo que nós fizermos, se estivermos ali fazendo um almoço, uma refeição, tem uma evangelização. Se estivermos ali atendendo uma parte social, tem evangelização, vai ter evangelização, né? Tem que ter. Vai sair dali, vai para suas casas, dá continuidade. Nós vamos criar uma forma das pessoas estarem sempre juntas, né? Sempre ligadas, sempre em comunicação, sempre e sempre. A ordem do cavaleiro, a estrutura vai sair dali para um outro local, mas a comunicação continua, né? A ideia, tem
interesse, e tudo isso vai ter uma programação também, né? Porque a ideia é chegar num lugar e as pessoas, por exemplo, encontram uma pessoa e não é, olha, aqui é a placa, não, nós vamos buscar as pessoas, sabe? Colocar uma placa, logo, a placa vai estar lá mesmo, né? Mas não é, olha, vem pra cá que aqui tem, não é isso, não é assim, né? É bem pela revelação mesmo, quase mais ou menos isso, sabe? Pela revelação, as pessoas vão passar, vai assuntar, talvez, vai querer saber, e ali vai passar por uma triagem espiritual, né? Vamos ver quem é que está esperando em Deus, quem está buscando Deus, né? Muitos que vão chegar não tem uma profissão, não tem um alimento dentro de casa, não tem nada, só tem esperança, né? E está clamando a Deus. E aí é onde é que entra, né? E aí quando Deus mostrar essas pessoas, né? Essas pessoas vão receber a palavra de Deus. A palavra não é a palavra profetada, não é nada disso, não é nada disso, é um ensino, é falar da Escritura Sagrada, é explicar sobre Deus, mais do que Escritura Sagrada, porque você vê ali, eu estava vendo agora sobre o Inário ali, o crítico falando, que bobagem, porém acredito que o que ele está falando ali tá, né? Eu não vejo porquê que nós temos que, o batismo, tanta doutrina em cima do batismo, tanta doutrina, não é mais fácil pegar e falar assim, irmão, eu em nome de Jesus, não, irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te batizo. Qual é a diferença de falar do outro jeito? Para que tanta falação em cima de uma coisinha, né? Dentro de uma fala, de um rito que tem que, em nome do Pai, do Filho, que é Jesus, e do Espírito Santo eu te batizo. Para que tanta coisa? E para que falar duas vezes também, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Para quê? Para que isso? O importante é que a pessoa realmente ela tenha uma consciência daquele batismo, do que significa aquele batismo. E é isso que precisa ser explicado. Não é para contar número. Olha, batizei aqui 200, 100, 1000. Para que contar número? Isso não precisa, não tem necessidade. O importante é que seja ensinado às pessoas, né, a necessidade, né, de nos prepararmos, se quisermos, porque é uma escolha. Quem quiser pode ficar aí, né? Mas Jesus Cristo está vindo, né? Ele está vindo para resgatar um povo que será resgatado desse mundo aqui e levado para um mundo espiritual, que é o céu, que nós chamamos de céu, né? Levado para lá, para viver lá em espírito, né? Nós não seremos mais carne, seremos espírito se formos resgatados por Jesus Cristo. E para que nós possamos ir para lá, para essa morada eterna que é o céu, para que nós possamos ir para lá, nós precisamos primeiramente acreditar em Deus, segundo, no seu Filho Jesus Cristo, terceiro, acreditar nesse mundo espiritual, no poder de Deus, na criação de Deus, no propósito de Deus, né? Acreditar nisso, entender, compreender e buscar vivenciar isso. É isso que nós precisamos, né? Então o que tem que ser levado para as pessoas é esse conhecimento, é o discernimento a respeito disso, que não é fácil. Não é fácil, porque se bater aqui nessa mão a gente sente dor, entendeu? Se a gente não comer hoje, a gente até desmaia de fome, né? Então não é fácil a gente entender e compreender as coisas do céu, as coisas espirituais. Então tem que haver um trabalho a respeito disso, né? Um trabalho, algo que nos remete a ter uma consciência e uma vivência, porque Deus também se fará presente quando você está preparando as pessoas para que elas entendam, compreendam o mundo espiritual.
Deus se fará presente no meio de nós, com sinais, prodígios, maravilhas, milagres. O Senhor vai fazer obra no meio de nós para que Ele mostre, para que as pessoas, olha, Deus está aí. Deus, isso que está falando é o caminho, hein? Isso Deus é uma guia. A guia de Deus, ela vem para que as pessoas saibam que elas estão no caminho certo, né? Então, é isso que nós precisamos, né? Se batizou em nome de Jesus, não, tem que ser em nome de Jesus, mas não precisamos falar em nome de Jesus. Porém, eu não quero nem entrar nessa confusão aí. Porque eu não quero tomar partido a respeito disso. Para mim está todo mundo errado, muita teoria em cima de coisas simples, né? Coisa simples, muita teoria em cima de coisas simples. A gente tem que focar em realmente levar o que as pessoas precisam. E nessa caminhada as pessoas estão ali precisando, né? E aí nós vamos operar, nós vamos trabalhar para que as pessoas recebam, né? Com dificuldade, porque vai ter dificuldade para nós também, para mim, né? Mas é para que todos vejam, né? Nós todos vamos ver, assim como eu vi, tem um livro que eu leio aqui, eu já li muitas vezes sobre padre, ele era padre, hoje faleceu também agora, recente, o Monsenhor Jonas Abib. Fala aqui de como se desenvolveu a canção nova, tudo, né? Não foi fácil para esses homens, não foi fácil, foi difícil, né? E aqui ele fala das preparações de Deus, às vezes até o alimento, tudo foi preparação de Deus, eu acredito nisso, foi preparação de Deus, Deus chegou, às vezes um peixe, café, tudo na preparação de Deus, não tinha, né? E para nós vai ser a mesma coisa, as situações que nós não vamos ter, mas nós vamos estar ali trabalhando, conversando, né? Expondo as coisas, falando de Deus, invocando o nome de Deus, não pelas coisas materiais, mas para que ele esteja presente no meio de nós, né? Para que ele esteja presente, se não der certo aquilo que nós estivermos fazendo, para que a presença de Deus esteja no meio de nós, que a presença dele nunca se venha sair do meio de nós. E aí eu acredito que em muitos casos o Senhor vai operar, todos nós vamos ver Deus operar, eu e todo aquele, né? A vitória daquele que talvez conseguiu tirar um dente ou pôr um dente lá, um dente postiço, alguma coisa, arrumar uma cárie que não tinha, ou conseguir um remédio que não tinha. A vitória deles vai ser a vitória minha, porque eu também vou estar na mesma situação, vou estar ali esperando por aquele remédio, esperando por aquilo lá que Deus vai prover de alguma forma. Nós vamos estar ali lutando junto, é isso que eu quero, essa é a minha missão, esse é o meu propósito, é isso que eu quero para mim, né? Não quero, né, o que os outros querem, não quero, isso aí para mim não serve, eu quero isso daí para mim, né? Tá falando ali das coisas de Deus, mas está falando com liberdade, né? Tá falando como igual, não sou diferente de ninguém, como igual, mas numa posição talvez, né? Pelo menos naquele momento, porque pode chegar pessoas que conhecem tudo da palavra de Deus, mas não conseguiu sentir Deus, né? Não conseguiu sentir Deus. E talvez eu sinto Deus, e talvez isso possa ser contagiado para aquele que ainda não sentiu Deus, mas conhece tudo sobre Deus, na teoria, mas não conseguiu sentir, né? Então, talvez nessa parte, talvez eu possa ser um transmissor, né? De uma relação, de um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus, né? E talvez isso, eu acredito que isso pode surtir efeito, né? E não nada contra a igreja, eu vou continuar firme na igreja onde eu estou, firme até o último dia. Porém, lá para mim é culto, lá eu vou lá para cultuar a Deus. A doutrina da igreja eu sigo até onde eu preciso seguir, acreditar em palavra, eu acredito na palavra. Se for de Deus, ele vai falar ele vai falar comigo. Deus não fala comigo para me colocar dentro de um bolso aqui, guardar e não servir para nada. Não, se ele falar comigo, ele vai falar porque ele requer alguma coisa, ou ele está me falando, vai me mostrando alguma coisa e vai acontecer aquilo ali, ou vai se desenvolver aquilo que Deus está falando comigo. Não é para colocar no meu bolso, para ficar no esquecimento, não. Então, vocês estão vendo aí, a ideia é ter essa tenda. Eu não sei ainda como que tudo isso será feito,
A tenda é caro. Eu estava vendo o preço de uma tenda normal ali, né? Pode ter em outros lugares mais barato, né? Mas é em torno de 25, 30 mil reais uma tenda dessa daí pequena. Você vê que ela é para ficar ali no ônibus, ali na frente do ônibus, na lateral do ônibus, por exemplo, né? Então fica no perímetro do ônibus, né? É pequena, não tem nada de grande ali, né? Então, é, e é caro. E se eu for personalizar, creio que deve subir isso daí bem mais caro, né? Deve ir lá para os seus 30, 40, sei lá, não tenho ideia, né? Mas a ideia é essa daí. Certo? Só que aí, tudo isso, se eu for dessa forma que eu estou pensando, né? Eu acredito que vai ser, né? Deus vai preparar todas as coisas, inclusive a estrutura disso, né? Se eu vou fazer esse atendimento, eu tenho que ter lá pelo menos 2 banheiros químicos, né? Um para mulher, um para homem, né? Eu preciso ter ali os bancos, os lugares para pôr as coisas, enfim, tem que ter alguma coisa, né? A parte de panela, das coisas que nós vamos usar, ferramenta, é, costura, essas coisas, tudo bem, isso aí eu já tenho tudo programado, mas a parte de banco, dessas coisas, difícil. Iluminação, nós vamos puxar do motorhome, né? Tudo isso aí, maravilha, maravilha. E veja bem, isso aí não é culto, tá? Lembrando, não é culto, não haverá culto. Não foi isso que Deus pediu para mim. Não é culto. Culto é nas igrejas. Cada um vai lá na igreja que Deus quiser que você vá. Lá não é culto. Porém, a parte do batismo, há muito tempo que o Senhor já chegou até me mostrar. Batizando. Cristão. Não como um ministério de igreja, não. Como um cristão. Para mim, todo cristão. Porém, hoje, convém as pessoas ir lá no ministério. Só que hoje tem pessoas que não querem mais participar de igreja. Tem gente que não quer mais e vai deixar de ser cristão e vai deixar de obedecer a Deus, obedecer o santo batismo. Não, às vezes a pessoa quer tudo, a pessoa não quer estar lá dentro das igrejas. E aí é onde eu sinto de fazer, né? Mas aí tudo isso é um projeto ainda. Algumas coisas vão acontecer, né? Mas nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer. E é cuidar, não é fazer culto, não. É cuidar, é ensinar, sim. Vai ter toda essa parte, essa instrução. Nós vamos nos reunir. Tudo que nós estivermos falando, primeiramente nós vamos falar de Deus. Primeiramente nós vamos abrir as escrituras. Haverá alguns livretos que eu tenho muitos esboços de livreto, de tudo. Vou pegar, vou fazer, vou desenvolver, vou mandar encadernar, fazer, nós vamos fazer as coisas. Nós vamos aprender o beabá. Dali nós vamos fazer, nós vamos exercer isso. Não é só olhar, ler, se alegrar. Não, nós vamos exercer. Vamos levar para casa, para a rua. Né? E eu quero trabalhar para quase 24 horas nisso. Para o diabo não encontrar ocasião na minha vida. Né? Porque eu preciso disso. Entendeu? Eu preciso estar 24 horas empenhado uma missão do bem, uma missão de Deus, sabe? Eu preciso disso. Eu preciso e vou, né? Deus seja louvado.